tremendo, né? Queridos, a voz acabou, mas a alegria é muito grande no meu coração. Quero parabenizar todos os encontristas pela coragem de viverem esses 3 dias. Foram tremendos porque vocês disseram sim. Foram tremendos porque vocês aceitaram viver. E tudo que Deus começou aqui hoje, nesse final de semana, não pode acabar. Tem que ser sustentado. E nós queremos profetizar na autoridade do nome de Jesus, que não lhes faltará graça, não faltará o favor de Deus sobre a vida de vocês, para que essa espiritualidade que se elevou seja sustentada em todos os dias das suas vidas. Deus abençoe. Quero cumprimentar todos os familiares. Quem aqui veio recepcionar um encontrista? Se coloque de pé, deixa eu ver. Família, amigos, deixa eu ver. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nós, como igreja, estamos muito alegres de poder receber cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Podem se sentar, fiquem à vontade. Irmãos, o principal de um culto é a palavra. O testemunho edifica, a palavra alimenta. E eu quero, nesses próximos minutos, trazer uma palavra para o coração de vocês, mas, sobretudo, para o coração de vocês. Antes disso, feche os teus olhos. Pai, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Essa glória não é dividida, Pai. Essa glória é tua. Essa glória não pertence à placa da igreja, ao nome da igreja, a essa equipe maravilhosa que serviu com tanto amor e cuidado. Essa glória pertence unicamente ao Senhor. É por isso que nós elevamos o teu nome ao mais alto lugar. Rendemos honras. Rendemos glórias a ti, Jesus, porque tudo o que nós vivemos é porque o teu Espírito Santo esteve presente em todos os momentos. Os testemunhos contados e os que ainda serão. Deus, a nova vida que esses irmãos passam a viver hoje é porque o Senhor, como agente de transformação, estava presente naquele encontro, como está presente aqui agora. Nós pedimos, Pai, que a tua palavra, ela possa encontrar guarida em cada coração que aqui está. Que os corações se preparem e que o Senhor possa, ó Deus, ministrar de forma coletiva como igreja, mas sobretudo de forma personalizada, com cada mente e coração, e que o teu mover, ao final, Deus, desse culto, seja completo, coroando aquilo que nós vivemos nesse último final de semana. Pai, que o teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Escutem, Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 37 até o 39. Evangelho de João, capítulo 7, dos versículos 37 ao 39, diz assim, ó, escutem. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O capítulo 7 de João traz como referencial Jesus em uma das festas mais tradicionais do judaísmo, que é a festa dos tabernáculos, uma das maiores em proporção, em grandeza e em chamado. Nessa festa, durante 7 dias, os sacerdotes tinham como ritual buscar águas do tanque de Siloé para derramarem sobre o altar de Deus, o altar de sacrifício, trazendo 3 lembranças. Quantas lembranças? A primeira delas é que lá no deserto,
quando o povo de Deus havia sido resgatado, quando eles tiveram sede, Deus usou Moisés para ferir a rocha. E quando ele feriu a rocha, dela saiu água. A segunda delas é que Deus, Ele é a provisão sobrenatural para todos aqueles que têm sede. A terceira delas é sobre uma promessa e uma esperança que todo judeu carregava. A promessa messiânica, a vinda do Cristo, a vida do Filho. Então, quando na festa dos tabernáculos, os sacerdotes iam ao tanque de Siloé para trazer água e ministrar sobre o altar, essas três representações estavam sendo lembradas. Mas houve o dia em que Jesus estava nessa festa, em que Jesus, presente, ele decide se apresentar. Ele não se apresentou no primeiro, não se apresentou no segundo dia, nem no terceiro, nem no meio da festa, como foi em Caná, em João 2. A Bíblia diz que no último e no grande dia da festa, Jesus, ele se colocou em pé e disse: ei, quem tem sede, vem a mim e beba. Se alguém dentre vocês se vêm sedentos, eu estou aqui e vocês podem vir a mim bebendo. Há algumas mensagens implícitas quando Jesus faz essa declaração. A primeira delas é: vocês estão celebrando as águas de um passado, mas eu estou aqui como a fonte do seu presente. Jesus está dizendo: vocês estão se lembrando de uma provisão antiga, mas eu sou a água que está jorrando hoje para a sua vida. O apóstolo João, quando vai escrever a carta e relatar esse momento, ele explica dizendo que Jesus falava acerca do Espírito Santo que eles haviam de receber. E ele traz o entendimento de que nós devemos ser sedentos por essa água. Nós devemos desejar beber dessa água, dessa fonte e da vida que nela há. Sabe por quê? Porque existem sedes que o dinheiro não consegue matar. Existem sedes que o dinheiro não consegue suprir, não consegue saciar. Existem sedes que a religião não consegue resolver. Existe uma sede dentro do homem que só Jesus Cristo pode saciar. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, buscando médicos, tratamentos, remédios, soluções para que a sua hemorragia fosse estancada. E a Bíblia vai dizer que, tendo gastado todo o seu dinheiro, ela não conseguiu ser curada. Mas no dia que ela decidiu romper a multidão, no dia que ela decidiu ir até Jesus, rompendo a multidão, no dia que ela, usando das suas últimas forças, tocou na orla dos vestidos de Jesus, a Bíblia diz que Jesus para e diz: alguém me tocou. Pedro diz: mestre, a multidão te oprime, e dizes que alguém te tocou, como diz, está todo mundo te tocando. Ele diz: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude para curar. O recurso não curou, mas quando ela tocou nas orlas dos vestidos de Jesus, ela foi instantaneamente curada. Deixa eu te falar uma coisa: o recurso é bom para você, o recurso é abençoado. O dinheiro não é maldição. O amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todos os males, ou o sentimento que se aplica a ele. O dinheiro é nosso servo, ele nos dá acesso, ele tem que ter propósito, ele tem que ter nome. Mas escute, aquilo, a sede que o dinheiro não pode saciar, Jesus Cristo sacia.
O recurso que não pode nos suprir em algumas realidades, Jesus, Ele é poderoso para suprir. E a minha oração é que hoje uma nova sede possa ser gerada no teu coração, ou que você compreenda que a sede que você tem na sua alma não é por drogas, não é por bebidas, não é por prostituição, não é por promiscuidade, não é pelo mundo, não é porque existe no mundo, não é porque o mundo te oferece, não é por aquilo que o mundo tem trazido como entendimento de algo que vai resolver a sua vida. Eu quero ser muito claro essa noite: a sede que está dentro de você é de Jesus Cristo, porque há no homem um vazio que só Deus preenche. Diga para quem está do seu lado: há dentro de você. Você pode me ajudar? Diga: há dentro de você um vazio do tamanho de Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 15, que Moisés conduzindo o povo, eles tiveram sede. E logo após atravessar o Mar Vermelho, eles chegam a uma cidade chamada Mara. Esse nome Mara significa amargura. Existia água nessa cidade? Sim. Mas a água que existia não podia ser bebida. Não era potável. Por quê? Porque eram águas amargas. É o mesmo que dizer: havia fonte, mas não havia vida. E quantas pessoas estão assim? Têm as suas fontes, mas as suas fontes são de águas amargas. Quantas pessoas têm as suas famílias, mas vivem amarguradas? Quantas pessoas têm trabalho, mas não se sentem plenas, completas? Há um vazio grande dentro de si que nada consegue preencher. Quantas pessoas têm aparência de força, mas por dentro há uma contaminação, há um desespero. A Bíblia diz que é nesse momento que Deus direciona Moisés a olhar uma árvore. A Bíblia não especifica a árvore, mas poderia ser qualquer árvore, um madeiro. Quando Moisés vê a árvore, Deus dá a ele uma direção. Talvez a direção que Deus deu pudesse parecer loucura, mas havia fundamento. Quebra um galho da árvore, lança esse galho sobre as águas. E a Bíblia diz que quando Moisés lança, as águas que eram amargas, elas se tornam doces. Talvez essa árvore foi a mesma que produziu a madeira que Cristo carregou quando no seu sacrifício em busca do Calvário, na direção do Calvário, trouxe em formato de cruz sobre os seus ombros. E na nossa realidade também é assim. Se hoje você se vê em condição de amargura por qualquer circunstância, eu quero te dizer que existe um sacrifício que foi dado, realizado no Calvário, na cruz, e por intermédio da cruz de Cristo, que pode te trazer paz, que pode te trazer alívio, que pode te trazer rendição, que pode te trazer uma alegria que não se esgota, uma alegria que não se acaba. Vocês foram para o encontro, não foram? Vocês fizeram um investimento financeiro, não fizeram? Deixa eu fazer uma pergunta: o que vocês lançaram como investimento financeiro, paga o que vocês receberam de Deus lá? Não. Certeza? Escute, o que a cruz fez por nós, o que a cruz tem para nós, é extraordinário. A Bíblia diz, porque a mensagem da cruz para o mundo pode ser uma loucura, mas para nós ela é o poder de Deus. Ei, eu quero te dizer que onde a cruz toca, a amargura acaba. Onde a cruz toca, o vazio acaba. Onde a cruz toca, a tristeza acaba. Existe uma árvore que foi produzida e que trouxe a cruz para Cristo, e que a sua mensagem disponível é o poder de Deus para todo aquele que precisa. Se você precisa, receba Jesus na sua vida essa noite. Se renda a Jesus, reconheça a Jesus. Onde Jesus entra, o que era impróprio para se viver se torna uma fonte de vida, uma fonte de alegria. Ninguém aqui vai deixar o marido depois desse encontro. Ninguém aqui vai deixar a esposa depois desse encontro. Não vai.
Não vai. Você fala isso porque ela não vai querer, né? Não vai. Por quê? Porque em lares que estavam em pé de guerra, brigas, tensões, que não haviam paz, nos mesmos lares, a partir de hoje vai ter alegria, vai ter paz, vai ter provisão, vai ter mover sobrenatural de Deus, porque aquelas pessoas que vieram sexta-feira, elas não existem mais. Ei, Jacó, você não existe mais. Você é um Israel de Deus. De Deus. Levanta a mão. O que era impróprio vai se tornar uma fonte de água viva. O que era impróprio vai se tornar uma fonte de vida. Eu creio nessa palavra. Eu acredito nessa palavra. Há uma transformação de Deus nesses próximos dias. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, que através de uma visão, Deus mostra ao profeta águas saindo do templo. A Bíblia diz que primeiro, essas águas começam a sair do altar. Essas águas começam a sair do altar. Águas saindo da presença de Deus. A Bíblia diz que essas águas vão aumentando, porque à medida que esse homem está sendo conduzido na visão por um anjo, há um cordel de medir. E quando ele anda, há uma medida. Quando ele anda mais um pouco, há uma outra medida. Ele começa a descrever dizendo, há águas que deram nos tornozelos. Mas daqui a pouco, há águas que deram nos joelhos. Daqui a pouco, há águas que deram nos lombos, ou seja, isso vai aumentando. E conforme o aumento, esse volume que está sendo acrescido, a Bíblia vai dizer que por onde essas águas vão passando, vai havendo transformação. Por onde essas águas vão passando, o cenário desértico de escassez vai mudando, vai sendo alterado. Até que essas águas desaguam num mar, um mar morto, um mar sem vida, um mar sem esperança, a vida de muitos. Mas a Bíblia diz que as águas que saem do altar, as águas que saem da presença e vão aumentando, elas começam a purificar as águas dos mares. E onde havia doenças, onde havia a impureza, ela começa a haver vida, começa a haver transformação. E o texto é específico em dizer, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Haverá vida onde esse rio ir. O Mar Morto não tinha vida, porque as suas águas eram paradas, eram muito salgadas. Mas quando o rio do templo chega ali, não importa o nível de adversidade, não importa os teores, Deus vai trazer cura, porque essa água começou no altar. Você está entendendo? Essa água começou no altar. Onde você está? Você está no altar. A partir das águas que fluem do altar, por onde você for, ela tem que purificar, ela tem que trazer vida, ela tem que trazer transformação. Onde o rio do templo chegava na visão, havia cura. O que é impossível para a natureza é possível quando o rio de Deus toca. Você pode estar aqui hoje dizendo é impossível. Eu pergunto para quem? Para você? O que é impossível para mim e para você, para Deus é totalmente possível. Tem improváveis saindo desse encontro, que vai surpreender muita gente nessa terra. Tem improváveis saindo desse final de semana, carregados por águas que curam e não mais amargam. Águas que purificam e não mais contaminam. Escute, quando o rio de Deus toca, tudo que era impossível se torna possível. Sabe o que Deus colocou no meu coração para essa volta de encontro? Em Mara, as águas são transformadas.
Em Ezequiel, as águas que fluem trazem cura. Mas em João 7, Jesus diz: eu sou a fonte dessas águas. Não mais águas amargas da vida. Obrigado. Estou emagrecendo, Filipinho, deixa eu emagrecer, aleluia. As águas que são transformadas, elas curam, elas saram até a vinda de Jesus. É chá de quê? Eu vou ter que... Obrigado, Ana Paula. Irmãos, vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida da Ana Paula. Eu não sei se vocês sabem, mas sábado, ontem, foi aniversário da Ana Paula. E da Bia. Cadê a Simone? Cadê a Simone? Hoje é seu? E o Wander vai pagar pizza para nós aonde? Escutem, elas deixaram de estar em casa com a família para celebrar o aniversário, para estar expressando o amor no encontro com Deus. É porque, num passado aí, eram águas amargas, agora são águas que produzem vida. Escutem, Jesus não apenas melhora a água, Ele faz do seu interior uma fonte. O que Jesus está dizendo em João 7 é que não é sobre beber, é sobre se tornar. Não é só sobre ingerir, é sobre ser um canal. É sobre compartilhar. Deixa eu falar, muitos que estão aqui, voltando desse encontro, eles tinham um passado como as águas de Mara. Decepções que amarguraram, traições que amarguraram, pecados ocultos, velados que amarguraram, feridas emocionais que amarguraram. Mas hoje eles estão aqui transformados, por quê? Porque beberam da fonte de água viva, que é o Senhor. E sabe o que é o melhor? É que isso não se limita, porque na fala está escrito assim, ó: no último e grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e disse: se alguém que saiu do encontro? Não, se alguém que serviu no encontro? Não, se alguém que é pastor, que é presbítero, que é diácono, alguém que é líder? Não, ele disse alguém. Eu vou fazer uma pergunta: tem alguém aqui com sede de Deus? Você tem sede do Espírito de Deus? Você tem sede da presença de Deus? Você tem sede de algo que não mais te amargure, mas que te traga a cura? Jesus está dizendo: qualquer um de vocês que tiver sede, pode vir a mim, que eu vou dar a vocês de beber. Eu acho que dava para melhorar o nível de glória a Deus na igreja. Desculpa, irmãos, eu sou pentecostal. Escutem, hoje nós estamos saindo não mais amargurados, não mais com águas contaminadas, não mais vivendo, mas na verdade sobrevivendo, não é? No cúmulo, mas as águas que saram, que restauram, que fluem, transformaram a tal ponto que nós trocamos o modo de sobrevivência por viver. E essa palavra é para você hoje. Escute, quem precisa que Jesus transforme as suas águas hoje, Ele pode transformar. Quem precisa que o rio volte a fluir, como foi o testemunho do Gustavo? Lindo o seu testemunho, Gustavo. Cadê o Gustavo? É isso, a gente oscila. Tem vezes que permitimos que a lâmpada do Espírito vá se apagando. Tem horas que é só um pavio fumegando. Não tem mais fogo, não tem mais luz, não tem mais brilho.
Mas quem precisa do fluir do rio de novo, Jesus está dizendo, pode vir a mim. Decida hoje beber dessa fonte, a fonte de água viva que é Jesus. Por onde esse rio passa, tudo muda. Por onde esse rio passa, tudo transforma. Sabe, eu estou com muita gratidão aqui. E a minha gratidão é que de tudo isso que nós vivemos, o importante é que Jesus cresça. O importante é que Jesus se revele. O importante é que o caminho seja aberto e aqueles que têm sede, independente de quem seja, possam vir a Jesus e beber. Como João Batista declarou, o que importa é que ele cresça. Que vocês viveram, no que vocês viveram, o importante é que Jesus apareça. O importante é que Jesus seja visto como uma fonte de água viva. Jesus falou, se você quiser e beber dessa fonte, e beber dessas águas, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Cada um de vocês sair desse encontro como uma fonte. Escute, não retenha água, compartilha. O que importa é que ele cresça. O que importa é que ele apareça. E se você tem sede, você pode ir a Jesus essa noite. Há alguém aqui essa noite que tem sede de Jesus? Se coloque de pé, eu quero ver você. Você tem sede de Jesus? Você tem sede de Jesus? Você também tem sede de Jesus? Quem mais? As águas amargas não nos satisfazem mais. Quantos aqui têm sede de Jesus e precisam beber das águas doces que Ele tem? Do fluir que Ele tem? Pastor, o senhor está fazendo apelo? Não, estou perguntando quem tem sede de Jesus. Eu estou perguntando para você que tem 5, 10, 15, 20 anos de crente, mas está numa vida amargurada, mas está vivendo uma vida vazia. Sabe, a religiosidade não te supre, não te alimenta, não te fortalece. Talvez o seu último testemunho tem 10 anos, 20 anos. Jesus morreu. Ao que me consta, Ele morreu. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Ao que me consta, quando Ele ascendeu aos céus, quem ficou debaixo de uma promessa: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz em Atos 2, e aconteceu que no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se do céu o som de um vento, veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados, até que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, de modo que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, mas no Pentecoste derramou o seu Espírito, acendeu a chama, acendeu o fogo, e o que me consta, de lá para cá, esse fogo não mais apagou, essa chama não mais apagou, ela continua acesa, ela continua viva, inclusive em alguns crentes que estão presentes nesse culto. Jesus não morreu, Ele já ressuscitou e está vivo por intermédio do seu Espírito. A pergunta: tem sede? Vem a Jesus e receba deles, não as águas amargas de Mará, mas as águas que purificam, de Ezequiel 47. As águas que saram, as águas que transformam, por onde esse rio passa. Ei, que alabraxúria badagai. Reprova. O espírito de profecia está nesse lugar. Eu vejo o Espírito de Deus se movendo nessa casa essa noite.
Eu vejo o Espírito Santo confirmando essa palavra em coração de pessoas que sonharam com ela. Escutem, Jesus quer dar água para aquele que tem sede. Convido você a se colocar de pé nesse momento. Aleluia, aleluia. Nós vamos cantar uma canção. Você vai fechar os teus olhos. E você vai permitir as águas do Espírito de Deus te tocarem. Você vai permitir as águas do Espírito de Deus fluírem. Todos que estão no templo, fechem os seus olhos. Levante suas mãos.